Então, hoje é o meu turno. Hoje toca a mim. Né? Somos poucos hoje. Esperamos que outros atrasados cheguem. Então, neste ano, estamos apresentando a figura de alguns personagens do Antigo Testamento. Já refletimos sobre a figura de Abraão, de José. Hoje refletimos sobre a figura de um grande rei, o maior de Israel, o rei David. Nenhum homem amou o Senhor Deus com tanto amor quanto ele. Seus salmos testificam disso. Sabei que os salmos foram escritos por David. Né? Portanto, os seus salmos testificam este grande amor apaixonado que David tinha para o seu Senhor. David era um homem grande, e embora ele fosse um pecador, como todos os outros, e não certamente um santo, nunca renunciava aos princípios que constituíam a estrutura moral da sua pessoa. Era leal, fiel até a morte com os seus amigos, capaz de respeitar os juramentos, as regras da guerra. Pensemos, por exemplo, a sua amizade que tinha com Jonatas, que era o filho de seu inimigo Saul. Tinha um sentido profundo de amizade. A verdade é que era cruel, mas sabia respeitar, como se disse, as regras da guerra. Como quando poderia ter matado o rei Saul e não o fez por respeito a ele, que era o ungido do Senhor, e porque teria sido desonesto matar um inimigo, a traição. Lembrai-vos quando David entrou na tenda do rei Saul, que estava dormindo, o encontra a dormir com os seus e pega na lança, e depois a entrega ao rei como sinal de um ato de lealdade. Chora sobre a morte de Saul e de Jonatas, e os seus prantos eram sinceros. O capítulo 11 do segundo livro de Samuel, ao qual convido depois a ler quando regressa a casa, o capítulo 11 do segundo livro de Samuel, descreve a história de um processo no qual, através de pequenas circunstâncias, que inizialmente poderiam parecer insignificantes, o herói David torna-se desleal, infiel, traidor, exatamente o contrário daquilo que era. Se alguém lhe tivesse dito no dia em que ele tinha ido passear no terraço, pondo-se a olhar para aquela mulher que se banhava, olha, que procedendo assim, poderia mesmo vir a matar o teu melhor amigo, o homem que te é mais fiel do que qualquer outro, ele teria certamente respondido: isso nunca poderá acontecer. Então, vamos a examinar o texto, né? A ler as passagens deste texto, né? Lindíssimo, belo, que tem também referência conosco, certamente. Na época em que os reis saem para a guerra, David enviou Joab com os seus oficiais e todo o Israel. Eles devastaram a terra dos Amonitas e sitiaram Rabá. David ficou em Jerusalém. Aqui já temos alguma coisa que nos faça refletir. David já não vai para a guerra. E, no entanto, se vos lembrai, foi um grande guerreiro, David, corajoso, ágil. Lembrai-vos a guerra, pensai o duelo
com o filisteu, lembrai-vos, aquele filisteu, Golias, né? Ele era um jovem, quase um rapaz, enfrentou aquele homem que era grande, gigante, não tinha medo, era corajoso. A guerra fazia-se para salvaguardar e proteger a terra prometida que Yahvé tinha concedido aos hebreus. Era preciso salvaguardá-la também na pureza da doutrina. Todas as vitórias que o povo de Israel tinha nas guerras contra os povos vizinhos manifestavam a glória de Deus. O Senhor, Deus, desta maneira era conhecido pelos povos pagãos que diziam: só o povo hebraico tem um Deus tão grande. Não há outro Deus senão o Deus de Israel. De fato, Deus queria fazer-se conhecer também aos outros povos e escolheu um pequeno povo, o povo hebraico. Através dele, queria fazer-se conhecer também a todo o resto dos povos, né? Na medida em que o povo judeu se mantinha fiel à aliança com Deus, através da obediência das suas leis, o Senhor Deus lutava nas guerras ao lado do seu povo. É lindíssimo a história de Israel. Este povo insignificante, mas que tinha o verdadeiro Deus. E como Deus o apoiava também, o sustentava, era ao lado deste povo também nas guerras. E como os povos conseguiam vencer as várias guerras para defender a sua terra, protegê-la. Mas na medida que se mantinha fiel à aliança com Deus. Cioè, isto é, aos mandamentos. Quando o povo se começava a afastar de Deus, dirigindo-se a outros ídolos, acontecia que o povo hebraico sempre foi invadido, exiliado. Lembramos o exílio em Babilônia também deste povo. Portanto, o rei Davi não vai mais para a guerra. Envia Joabe. Ele fica em Jerusalém. É uma pormenor que parece insignificante, mas refletimos, renuncia em primeira pessoa à guerra, a tornar-se o defensor dos direitos de Deus. Renuncia aos ideais que o fizeram grande em frente a Deus e ao seu povo. E o que acontece? Que vemos a nós. O mesmo que acontece com tantos jovens que renunciam a ideais elevados, que renunciam à santidade, pensando também que não seja uma vocação por eles, que renuncia a fazer da própria vida um dom para os outros, sempre pensando a si mesmo, sempre pensando como melhorar as próprias condições de vida, como ganhar mais, como satisfazer mais os próprios sentidos. Então acontece que a vida acaba para ser levada pelo mundo, para as suas vaidades, por coisas fúteis, investindo o próprio tempo livre sobre o que não merece, sobre o que não tem valor. Lembrai-vos, o autor é sagrado. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade, dizia. O que vai ganhar o mundo inteiro se depois vai a perder a alma? Acontece que, de um ponto de vista espiritual, a vida torna-se medíocre. Uma vida que tende abaixo, onde depois prevalece muito a pigrícia, o ócios nas coisas de Deus. A pigrícia é o vício que abre as portas aos outros pecados. Pensai quantas vezes já renunciastes a um trabalho de voluntariado, a fazer qualquer boa ação, com a desculpa que não tendes tempo, o que tinhais de estudar, para depois acabardes por não combinar nada, por perder tempo. Como pode ser perder tempo diante do telemóvel? Quantas horas em frente àquele telemóvel?
Quanto tempo perdido! E depois não temos tempo para fazer uma boa ação, uma boa obra. Ou andar para um lado ou outro da casa, sem fazer nada. Eis que a preguiça se torna o terreno, o ambiente favorável ao diabo, onde ele fica à vontade para agir, para tentar. Assim aconteceu a David. E aconteceu que uma tarde, David levantou-se da cama, pôs-se a passear no terraço do seu palácio e avistou dali uma mulher que tomava banho e que era muito formosa. A fim de tarde, levantou-se da cama. David, da forma como se apresenta, parece ser a imagem de muitos jovens de hoje. A que hora se deita? A que hora se levanta? Muitos jovens renunciam à santidade porque não têm a coragem de se levantar meia hora antes para rezar, para fazer um pouco de meditação sobre a palavra de Deus, sobre a vida de Jesus Cristo. Com grande subtileza, o escritor refere que tudo começa com um olhar curioso. Um simples olhar. Avistou dali uma mulher que tomava banho e que era muito formosa. Por que olhou para ela? Provavelmente porque achava que, sendo velho e rico de experiência, aquele olhar não deveria ter consequências. Ele considerou isso uma simples curiosidade. Quanto dos nossos pecados tem como preâmbulos a curiosidade? Onde o teu olhar se detém, o teu coração se apaixona. Poucas vezes sabemos mortificar os nossos sentidos. Eles são a causa da nossa ruína. Curiosidade no ver, curiosidade no sentir. Quando há certo discurso que não são nada edificantes, impróprios. Quereis fazer uma boa penitência em preparação do Natal? Mortificai os vossos sentidos, começando pela mortificação dos olhos. Quando vemos coisas feias, obscenas, impuras, pensais que eles não ficarão gravadas na vossa mente? E daí quantos maus pensamentos? Essas imagens vêm facilmente à nossa mente, mesmo quando estamos a rezar. A penitência, tal como é apresentada também pelo nosso fundador, como por exemplo a mortificação dos sentidos, o exercício da paciência, da caridade, a penitência fortalece, é força contra tentações. Treina-nos para estarmos sempre prontos e vitoriosos contra um inimigo, contra o demônio, contra tentações que vêm do mundo e da nossa mesma natureza, que foi salvada pelo sangue de Cristo, mas ainda permanece algumas cicatrizes, ainda é ferida. Então, o primeiro passo, um simples olhar curioso. O segundo passo é uma imprudência. David mandou que lhe trouxessem informações sobre aquela mulher e responderam-lhe.
é Betsabé, a filha de Eliam, mulher de Urias, o Hitita. Trata-se ainda de uma circunstância não propriamente grave, que poderia parecer irrelevante, mas David não se percebe do que lhe está a acontecer, quase como se fosse uma brincadeira. David, para se justificar, continua a repetir-se. No fundo, que mal tem pedir uma informação? Parece quase um jogo. E David vai em frente e manda um recado àquela mulher, justificando-se ao dizer que só quer saber notícia do seu marido sobre o modo como está indo a guerra. No fundo, não há nada de mal. Só quer conhecê-la, falar um pouco com ela. Que mal tem? Que mal há? Quantas vezes os demônios nos perseguem com esta frase? Que mal tem? Não há mal nenhum. Quando vós sois ali dividido e ouve esta e tentai de justificar-vos dizendo, mas no fundo que mal há? Cuidado! Porque se poderia responder, e o que há de bom nisso? Ma o problema é outro. O problema é a monte, é atrás. O problema de muitos jovens não é discutir o que mal há ou o que mal não há. O problema é atrás, é o início. Para onde apontamos? Para onde apontais? Na vossa vida apontais para o alto? Apontais para ser santos? Ou vos acontentais com a vida mediocre, onde se consegue misturar bem o sagrado com o profano, as coisas santas com as materiais do mundo? Aspirai a ser fortes, vencedores. Se queremos vencer uma corrida, temos de treinar, fazer sacrifícios. Se quisermos apontar em alto, e se quisermos chegar à veta da montanha, temos de treinar, lutar, fazer sacrifícios. Mas não lembrai-vos as palavras de São Paulo? Não sabeis que os que correm no estádio correm todos, mas só um ganha o prêmio. Correi, pois, assim para o alcançardes. Os atletas impõem a si mesmo toda espécie de privações. Eles para ganhar uma coroa corruptível. Nós, porém, para ganhar uma coroa incorruptível. Assim também eu corro, mas não às cegas. Dou golpes, mas não no ar. Castigo o meu corpo e mantenho-o submisso, para que não aconteça que, tendo pregado aos outros, venha eu próprio a ser eliminado. Estamos a falar de penitência, e ela mete-nos medo, faz-nos impressão. Mas quanta penitência se faz para chegar a pecar? Ou quanta penitência se faz por coisas estúpidas, mundanas, por vaidades? Temos medo de fazer um pouco de penitência e depois se vem como rapazes e raparigas, submeter-se a regimes alimentar loucos, a ginásios, a corridas,
para curar o seu corpo. Quanto sacrifício e penitência impõe o mundo. Isto é uma vida vivida nas coisas materiais. Então, onde queremos apontar na nossa vida? É sempre na nossa vida perguntar-vos isso. Qual é o ídolo que queremos servir? Qual é o ídolo que quereis servir? Cada um faça as suas contas. Cada um deve perguntar-se: quem me retribui mais? Quem me dá mais? E cada um se dê a si mesmo a resposta. Se há alguém nesta terra que dá mais de Jesus Cristo, dizei-me que eu vou atrás dele. Ainda não encontrei. Já tenho uma certa idade. Mas não encontrei um que me deu mais de Jesus. Mas se existe, dizei-me que eu vou atrás dele. Não penso um minuto a deixar Jesus Cristo para andar atrás de um que me dá mais de Jesus Cristo. Qual é o problema? De imprudência a imprudência, David encontra-se com esta notícia. E vendo que concebera, mandou dizer a David: estou grávida. Deste olhar até a mulher grávida. Tudo se desenrolou como um sonho. Que fazer agora? Considerando também que a mulher era a esposa de dos seus mais fiéis servidores. David sente ter caído numa atrapalhada e não sabe o que há de fazer. Eis que o rei perde o sonho e rebola na cama toda a noite, pensando na mãe, na criança, no seu amigo. David, tão seguro de si, tão amante de Deus, tão cheio de entusiasmo e orgulhoso da sua lealdade, torna-se o homem que já não sabe para que lado virar-se. Assim acontece conosco quando começamos a conviver com o pecado. Perdemos a paz, tornamos-nos pouco transparentes, mentirosos. O rei resolve mandar chamar Uria da guerra. Chega Uria, o abraça, o elogia. David humilha-se. Já não é o mesmo. E começa a ser falso. O demônio que é o pai da mentira já o agarrou. Depois, como quem não quer a coisa, disse-lhe: deixa a tua casa e lava os teus pés. Vai à tua casa, isto é, vai com a tua mulher, junta-te a ela. Urias saiu do palácio do rei, e David, em seguida, enviou-lhe comida da sua mesa real. David chega até a mandar a Urias comida da sua mesa, quando nunca tinha feito isso com nenhum dos seus servidores. O pecado faz-nos cair cada vez mais embaixo, fazendo-nos perder a nossa dignidade. Já não somos livres, somos fingidos, pouco transparentes, até obcecar as pessoas, não tanto pelo qual elas valem, mas porque apoiam os nossos projetos, os nossos pecados. Uria, de outra parte, homem leal, por respeito aos seus companheiros e ao seu rei,
que sempre lhe tinha sido um exemplo para ele, não entra em casa. E justifica assim. A arca de Deus habita numa tenda, assim como Israel e Judá. Joabe, meu chefe, e os seus servos dormem ao relento. E eu teria coragem de entrar na minha casa para comer e beber e dormir com a minha mulher? Pela tua vida, pela tua própria vida, não farei tal coisa. Que testemunho de vida. Aquela noite terrível, David percebe pela primeira vez que de fato está prisioneiro de si mesmo. Compreende que não tem saída daquela armadilha completa. E sem perceber chega a fazer o que nunca teria pensado. Como dizíamos antes, se alguém, alguns dias antes, lhe tivesse dito que o rei teria tramado uma armadilha ao seu servidor, David teria ficado indignado. Então, David manda uma mensagem a dizer: colocai Urias na frente onde o combate for mais aceso, e não o socorrais, para que ele seja ferido e morra. O capítulo 11 termina com uma palavra que inverte a situação. Mas a ação que David tinha cometido desagradou ao Senhor. Nesta história angustiante, não se diz que David recorreu ao Senhor, como sempre recorria, humilhando-se e reconhecendo o seu pecado para pedir ajuda a Deus. Senhor, ajuda-me a sair desta situação. Ilumina-me. É uma circunstância na qual podemos também nós encontrarmos. E também nós podíamos ter medo de recorrer ao Senhor e tentar de resolver de nós mesmos a situação. Temos medo de que a intervenção de Deus já não nos salve. Por isso confiamos em nós mesmos, pensando que podemos resolver as coisas sozinhos. Eis toda a nossa soberba, que nos leva a um erro após o outro. Acima, o pecado segue-se o que a Bíblia frequentemente chama como endurecimento do coração. Mas talvez não queremos recorrer ao Senhor invocando a sua ajuda, porque pensamos que já não merecemos o seu perdão. Isto significa que ainda não conhecemos Deus, a sua misericórdia, que é infinita, maior do que qualquer dos nossos pecados. A este respeito, o maior pecado que podemos cometer é precisamente o de duvidar do seu perdão, mesmo que tenhamos cometido o pecado mais grave. Duvidamos do seu perdão enquanto estamos habituados a julgar os outros, a ser justiceiros implacáveis, que não sabem perdoar. E por isso, quando somos nós que erramos, inevitavelmente aplicamos a nós mesmos, a mesma justiça que aplicamos aos outros, pensando depois que a justiça de Deus seja como a nossa. Eis então porque duvidamos do perdão de Deus. No fundo, é o que pensava o filho pródigo. Lembrai-vos daquela parábola. Ele realmente não conhecia seu pai. E pensando que a justiça do pai fosse como aquela dos homens, no caminho de regresso, é ele mesmo que aplica a si mesmo a pena para ser cumprida pelos seus pecados.
Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. Aplicou já a pena a si mesmo. Ele não conhecia o Pai. Não sabia que o Pai tinha uma medida diferente da justiça. Nós conhecemos bem aquele episódio que tantas vezes meditamos sobre a parábola do filho pródigo. O pai surpreende completamente o filho quando, em vez de castigá-lo, o abraça, o veste, coloca aos seus pés sandálias, entrega-lhe um anello e prepara uma festa. A justiça humana se move nestes termos. Erraste? Erraste? Tu errastes? Deves pagar. Mas a justiça de Deus é diferente. Errastes? Pago eu por ti. De fato, foi Jesus que pagou em nosso lugar. Não esquecemos que a medida do amor de Deus, Pai, para cada um de nós, é o seu próprio Filho. São João dirá: Deus amou tanto o homem que lhe deu o seu Filho unigênito, para que quem nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Deus não mandou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Deus é misericórdia infinita. Até o fim, ele procura salvar a sua criatura. E também neste episódio devemos descobrir o amor misericordioso de Deus, que ama David, como ama cada um de nós. Um amor que não quer a morte do pecador, mas sim que se converte e se salve. Deus não apaga, como diz o Evangelho, a luz fumegante, mas pelo contrário, avança esta pequena chama que ainda não se apagou para iniciar um novo caminho de conversão e de salvação. De facto, neste episódio, no capítulo seguinte, o capítulo 2 do segundo livro de Samuel, vejamos como Deus tenta salvar David, mandando a ele o profeta Natã. E a maneira como ele conduz a conversão a David é a expressão da sua magnanimidade. É algo original que define o coração de Deus. Natã fará apelo com muita fineza e bondade a que era de bom em David, aos seus melhores sentimentos, isto é, a lealdade, a necessidade de defender a justiça. Vamos ler uma passagem. Mas depois eu lhe convido, quando voltar a casa, a ler estes 2 capítulos. Reflete muito o nosso caminho. Podemos identificar-se com David nesta situação, circunstância. O Senhor enviou então Natã, o profeta Natã, a David. Logo que entrou no palácio, Natã disse-lhe: 2 homens viviam na mesma cidade, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e bois em grande quantidade. O pobre, porém, tinha apenas uma ovelha pequenina que comprara. Criara, ela crescera junto dele e dos seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do seu copo e dormindo no seu seio. Era para ele
come uma filha. Certo dia chegou um ospite a casa do homem rico, o qual não quis tocar nas suas ovelhas, nem nos seus bois, para preparar o banquete e dar de comer ao hóspede que chegara. Mas foi apoderar-se da ovelhinha do pobre e preparou-a para o seu hóspede. David não foi repreendido como teríamos feito nós num caso semelhante. Se Natan o tivesse de repente acusado, provavelmente teria encontrado justificações, fechar-se-ia cada vez mais no seu orgulho, impedindo a ação de graça nele. O apelo não é dirigido a David, pecador, mas a David justo, leal. Por isso que a reação de David, ao ouvir estas coisas de Natan, a reação de David foi de uma grande indignação. David, indignado contra tal homem, disse a Natan: pelo Deus vivo, o homem que fez isso merece a morte. Pagará 4 vezes o valor da ovelha por ter feito essa maldade e não ter tido compaixão. Ai, acusa o outro de algo que ele está esquecendo. A compaixão, a piedade. Ele não teve piedade. Qual foi a sua piedade? Matar o seu amigo. Agora é o momento mais delicado. O que dirá Natan? Terá coragem de falar? Por que digo isso? Porque é qualcosa que acontece também a nós. Muitas vezes, quando sentimos que devemos enfrentar certas situações, como nesse caso, a da correção fraterna, fazemos-nos fracos, prevalece o respeito humano, somos cobardes, falamos dessas situações com os outros, murmuramos, julgamos, esperamos opiniões, mas não temos a caridade de o dizer ao interessado, com caridade, como tentará de fazer Natan com David. Digo caridade, porque neste episódio se vê bem como Natan procura o bem de Davi. Muitas vezes somos enviados também nós por Deus para corrigir os outros. E devemos ter a coragem de fazer isso, independentemente de quais podem ser as consequências, incluindo a de não ser compreendido ou de ser recusado em mau modo. Natan, com tranquilidade, sem cair na raiva, disse a David: esse homem és tu. E depois Natan leva David a fazer memória, a lembrar-se de tudo o que Deus fez na sua vida, das suas intervenções admiráveis. Isto diz o Senhor, Deus de Israel: ungite rei de Israel, salvei-te das mãos de Saul, dei-te a casa do teu Senhor, e pus as suas mulheres nos teus braços, confiei-te os reinos de Israel e de Judá. E se isto te parecer pouco, acrescentarei outros favores. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que lhe desagrada? Feriste com a espada Urias, o Hitita, para fazer da sua mulher tua esposa?
Foste tu quem o matou por meio da espada dos amonitas. Regressamos a nós. Essas palavras dirigidas a Davi também são verdadeiras para nós, não apenas para Davi. Também nós fomos ungidos com o sacramento do batismo, da confirmação. Fomos consagrados, participando assim no sacerdócio de Cristo, no seu ser profetas, mas sobretudo na sua realeza. Somos, portanto, os reis da própria realeza do Senhor, aqueles que, libertados do pecado e do mal, reinam com Ele, fazendo da sua vida um serviço de amor. Nós também fomos libertos do pecado, do mal. Também nós recebemos tudo de Deus. Talvez não tenhamos recebido casas, mas recebemos este universo. Ele nos entregou. Ele colocou todas as criaturas em nossas mãos. Tudo nos é dado. Tudo vem da Ele. Nada é nosso. Por que, portanto, desprezaste a palavra do Senhor? O Senhor nunca pedirá alguma coisa sem antes ter doado. Por que desprezaste a palavra do Senhor? Deus poderia dizer isso a cada um de nós. Afinal, o pecado é falta de confiança, é desobediência, é desprezo pela sua palavra, como Natã lhe disse a Davi. Deus se pede é para dar. Se pede é porque ama. Antes de pedir, Ele derrama seus dons para que possamos corresponder à sua palavra. Não é um Deus que nos submete à obediência porque precisa de algo de nós. É no cumprimento da sua palavra que nos engrandecemos, nos tornamos o que realmente somos, sua imagem e semelhança. Portanto, entendemos a reprovação de Natã expressa nestas palavras. Por que desprezaste a palavra do Senhor? A este ponto chega o arrependimento de Davi. Pequei contra o Senhor. Chega lá onde deveria ter chegado primeiro, renunciando à própria respeitabilidade para afirmar o supremo valor de Deus. É uma expressão deste arrependimento, é o Salmo 50, que convido a meditar, a ler, mas que seguramente todos vós conhecem. Esta história, cheia de sabedoria, não está longe de nós, porque Davi é um grande modelo para todos os tempos. Ele ensina-nos como pequenas negligências, descuidos e imprudências podem levar a situações graves. E se não mantivermos os olhos fixos em Deus, caímos em erros cada vez maiores para encobrir os anteriores. Lembrai-vos sempre que um pecado grave começa com pequenas transgressões que preparam o terreno para pecados mais graves. Mas Deus, rico de misericórdia, intervém para nos ajudar a encontrar o melhor de nós mesmos, a encontrar o que o Espírito colocou no nosso coração como dom. Nós nos reconhecemos em Davi, porque em cada um de nós existe o coração mau, de onde vem a desordem. A nossa condição humana encontra-se num destino de desordem e corre o risco de nos tornarmos prisioneiros de nós próprios,
pelo menos nas pequenas circunstâncias, incapazes de nos reconhecermos e confessarmos pecadores. As palavras de Jesus nos admoestam hoje e sempre. Do coração procedem as más intenções, homicídios, adúlteros, prostituições, furto, falso testemunho, difamação. São estas as coisas que tornam o homem impuro. Por isso, nós também somos convidados a rezar o Salmo 50, reconhecendo o nosso pecado, que muitas vezes se esconde no fundo do coração, para que Deus, na sua grande bondade e misericórdia, nos purifique dele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José. Então, neste momento, fazemos um momento de adoração, uma oração pessoal, até a 12:30, onde concluiremos esta primeira parte com o terço.